É fato que todos os países têm problemas com roubos e furtos de celulares, mas também é verdade que alguns países como o Brasil, por exemplo, sofrem mais com isso. Mas existem algumas ideias que são interessantes e prometem acabar com roubos e furtos de celulares. Algumas ideias talvez deem certo, como por exemplo a da Apple, que acaba de liberar a versão beta do iOS 17.3, que inclui uma atualização de um novo recurso chamado proteção de dispositivo roubado. Você deve ver no seu celular da Apple nos próximos dias, e esse recurso deve chegar aos iPhones mais novos em breve. Ele adiciona uma camada extra de proteção em caso de furto ou roubo dos iPhones, impedindo que o criminoso altere certas configurações do seu aparelho. Quem for proprietário de um iPhone, por exemplo, com iOS 17.3, precisa vincular o seu ID Apple a locais classificados como seguros, como casa, trabalho ou faculdade, por exemplo. Assim, o recurso que usa os dados do GPS, geolocalização, para identificar onde o usuário está, poderia bloquear ou desbloquear algumas mudanças no sistema, como a desativação do buscar, a desvinculação da conta ou remoção do Face ID. Esse recurso é bem útil e interessante, porque mesmo se alguém tiver em mãos com o seu celular, e mesmo que tenha a senha de desbloqueio e código de verificação, não será possível mudar os principais recursos do dispositivo. Isso caso ele esteja fora, claro, do local cadastrado. Isso impede que os ladrões façam o logout do ID da Apple, para que os dados do iPhone possam ser apagados e o telefone seja revendido depois. Claro que eles podem ainda usar as peças, mas o celular ficaria inutilizado. E a Apple é boa nisso, porque ela realmente bloqueia. Mesmo que você resete o dispositivo, quando você inicia, ele diz que há um ID vinculado à conta Apple, não permitindo a alteração. Para ações ainda mais sensíveis, como a alteração de senha da conta do Apple ID conectada ao iPhone, o recurso adiciona até um atraso de segurança. Nesse caso, o usuário deve utilizar o Face ID ou Touch ID, aguardar uma hora e então autenticar novamente com a biometria. Eu acho que as alternativas da Apple sempre são interessantes, mesmo não impedindo o roubo, termina desestimulando de alguma forma, porque não dá para revender o aparelho. A Apple é bem rígida nessa questão, mesmo que os ladrões consigam desbloqueio depois. Pelo menos eles teriam um problema e perderiam um tempo, teriam exposição e gastariam também para isso. Eu acho que tudo é válido que possa complicar a vida deles um pouco. Já vale a pena. Existe também uma proposta de um aplicativo chamado Celular Seguro. É um aplicativo do governo, funciona tanto para Android quanto iOS, também para computadores, laptops, e ele deve enviar avisos simultâneos sobre o furto ou perda de um aparelho para as operadoras, bancos e serviços online, por exemplo. A ideia também é boa, mas infelizmente a legislação atual sobre roubos e furtos de celulares é insuficiente para deter esse tipo de crime, e a expectativa é que, caso o celular seja roubado e tiver o aplicativo cadastrado, a pessoa possa informar as instituições de uma só vez. Para isso, o governo estimula que o usuário instale o aplicativo também em seu computador em casa. Isso faria com que a sinalização fosse emitida para vários serviços de uma vez, e segundo eles dizem, iria inutilizar o dispositivo, mas na prática a gente sabe que não é isso que acontece, porque a ideia é que os e-mails dos celulares sejam bloqueados. Isso já existe hoje em dia, você pode fazer de algumas formas, ajuda muito em ter tudo concentrado em um único aplicativo, e o fato de sinalizar que aquele celular é um produto de roubo e impedir que ele se conecte às redes móveis com o bloqueio do e-mail até ajuda. O interessante desse serviço é que os bancos também são alertados para bloquearem as contas, mas para isso você precisaria cadastrar suas contas no serviço. Segundo os termos de uso do aplicativo Celular Seguro, são vários dados coletados, e isso gera uma preocupação, como geolocalização, por exemplo, marca, modelo, número de série, número do celular, além do e-mail. Todos são coletados para poder fazer o aplicativo funcionar. As informações pessoais são todas coletadas para garantir, segundo o serviço, o funcionamento do aplicativo. O lado ruim é que, no caso do aplicativo Celular Seguro, se trata de governo, e os governos não são tão confiáveis assim, né? Principalmente para terem acesso à geolocalização dos usuários. Bom, essa pelo menos é minha opinião. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Se você acha que é válido, que não é, me conta nos comentários. O lado bom é que os aplicativos de banco serão os primeiros a serem bloqueados, em caso de você emitir um alerta de roubo, pelo menos para aquele dispositivo. Há uma preocupação também de esses aplicativos, seja no celular
celular, no computador, poderem coletar outros dados e informações. Já existem outras iniciativas, você sabe disso, que precisam ser realizadas imediatamente em caso de furto ou roubo de um celular, que funcionam para o mundo inteiro. Em minhas pesquisas deu para ver que as pessoas sempre questionam o porquê a rede Wi-Fi dos celulares não é bloqueada, a placa Wi-Fi infelizmente bloqueando o e-mail. Apenas as redes móveis não conseguem mais acessar a internet, mas elas ainda conseguem conectar no Wi-Fi. As soluções não são perfeitas, porque ambos deveriam bloquear a rede Wi-Fi dos dispositivos e escrever talvez no firmware um bloqueio realmente de placa, da placa-mãe do celular. Talvez fosse a melhor solução. Sem isso, você até pode tentar de alguma forma inutilizar ou bloquear o celular, mesmo que por alguns dias. Eu sei que não é uma solução definitiva, infelizmente, porque eles sempre conseguem mudar o e-mail depois, mas pelo menos, assim como eu falei anteriormente, você cria um problema para eles. E para isso você precisa bloquear o aparelho, o chip também, imediatamente. Infelizmente são vários processos, mas precisam ser feitos. O primeiro deles é entrar em contato com sua operadora para solicitar o bloqueio do chip do celular roubado o quanto antes. Você pode, caso você queira, colocar inclusive uma senha no chip para dificultar a utilização. Caso eles tentem tirar o seu chip colocando outro, não funcionaria. Nós temos vídeo aqui no canal falando sobre isso, aliás. Você também pode realizar essa operação em uma loja física ou por telefone ou mesmo pela internet, mas independente do caminho, eles sempre vão pedir um documento de identificação em todos os casos, o que é até compreensível que talvez você não tenha. Pode ser que seus documentos também tenham sido roubados e por isso você sempre vai precisar fazer primeiro um boletim de ocorrência, que você pode também fazer online. Daí você segue com toda a solicitação de cancelamento do chip, do bloqueio do e-mail, e isso pode ser feito presencialmente, demora um pouco mais se você fizer online, algumas horas, como eu falei, e além de bloquear o chip e cancelar a linha, você bloqueia ali o e-mail para poder ganhar um certo tempo. Para quem não sabe, você pode consultar o e-mail do seu celular digitando esse código aqui do lado e você tira um print e guarda. Normalmente essa informação está na caixinha do celular, mas nem todo mundo guarda a caixinha, então tira um print agora do seu e-mail e deixa guardado. Você pode mandar por e-mail para você, por exemplo. Não manda no WhatsApp não, porque em caso de roubo você vai perder essas informações. Outra proteção contra o uso indevido de seus dados e aplicativos pode ser feita remotamente, que é a exclusão de sua conta Google ou Apple do telefone. Você só precisa acessar sua conta nos respectivos endereços. No caso da Google, é o myaccount.google.com. Você acessa o endereço, clica lá em segurança e navega até seus dispositivos. Daí você pode bloquear o aparelho ou formatá-lo remotamente. Lembrando que se você fizer isso, se formatar, você vai perder o acesso também à localização do dispositivo. E na Apple você vai acessar o iCloud em iCloud.com/find. Lembrando que nesse endereço você também pode tentar localizar seu dispositivo. O bloqueio de e-mail sempre é feito através de uma blacklist lá, que é compartilhada entre as operadoras de celular. Quando o aparelho é bloqueado, ele fica impedido de conectar as redes móveis apenas e pelo menos é uma tentativa de fazer alguma coisa. No entanto, o bloqueio do e-mail não afeta o funcionamento da placa Wi-Fi. Eu acho que isso poderia ser explorado como uma solução de as fabricantes fizessem realmente uma anotação ali de roubo de firmware e talvez ecoar sempre que o celular conectasse à internet, emitindo alerta e localização. Imagina como seria se isso estivesse disponível. Até o momento é o que temos. Caso surja alguma solução nova, eu trago aqui para vocês algo que seja mais eficaz. Então, para não perder os próximos vídeos com dicas, informações e muita tecnologia, se inscreve aqui no canal, assim você acompanha os próximos vídeos. Não esquece de acessar o nosso site, o canaljms.com. Lá eu detalho também em uma matéria como você fazer o bloqueio, caso seja necessário, em todas as operadoras. E seguindo a gente nas redes sociais, você acompanha os vídeos curtos com dicas e informações também. É canal JMS em todas elas e a gente se vê como sempre no próximo vídeo, combinado? Até logo então, um grande abraço, tchau, tchau.